Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste. Tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. A paz do Senhor, meus irmãos, glórias a Deus, que nós estamos aqui para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Amados irmãos, hoje nós chegamos à última lição da nossa revista que nós utilizamos nesse trimestre, que na verdade é a retomada da revista do primeiro trimestre de 2013, mas que em virtude de tudo que tem acontecido esse ano, foi utilizada como a nossa lição base desse trimestre. Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Durante essas 13 aulas que completamos hoje, nós falamos muito sobre Elias e sobre como Deus usou a Elias como um instrumento dele na história. E agora nós falamos nas últimas lições acerca de como Deus usou Eliseu como um servo dele, sucessor de Elias, e quão difícil é ser um sucessor, mas como Deus utilizou
da sua poderosa mão para abençoar profundamente o ministério de Eliseu. E como isso traz consequências sérias e importantes para a Igreja de Cristo na face da terra. Então, ao olhar para todas essas situações, ao contemplar essas situações, nós louvamos a Deus pela sua fidelidade ao longo de toda a história, porque Ele é o Senhor da história. A lição de hoje, irmãos, é a lição de número 13. E na lição de número 13 nós temos por título A Morte de Eliseu. Na verdade, essa aula ela vai falar um pouco sobre a morte de Eliseu, mas muito sobre os dias finais de Eliseu e como esse ministério profético foi confirmado pelo Senhor e como o Senhor abençoou a nação através da vida deste homem de Deus que se chamou Eliseu. Então, irmãos, é uma bênção, é uma grata satisfação podermos aprender isso e vamos colocar ao nosso coração um ministério de poder para toda a igreja. É isso que Deus requer de nós, um ministério de poder hoje, nos tempos que estamos vivendo, irmãos. A vida é breve, passa brevemente, como diz o Salmo 90, mas nós entendemos que apesar da transitoriedade da vida, apesar da brevidade da vida, Deus ainda quer usar homens dele, mulheres dele, para este tempo presente. Irmãos, nós vamos fazer aqui uma breve oração para darmos início a esta aula da Escola Bíblica Dominical. Oremos, irmã Erli, irmã Francisca, familiares, irmãos de mais idade da igreja, todos, né, os irmãos que têm dificuldade de estar na casa do Senhor, os irmãos que estão adoentados, os irmãos que estão desempregados, os irmãos que estão desalentados, aqueles que estão em dificuldades múltiplas e mil, que o Senhor possa derramar da sua misericórdia sobre a vida de cada um, fazer uma obra de visitação sobre os servos do Senhor. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nós pedimos permissão a Ti para entrarmos diante da Tua presença santa e gloriosa, declarando e confessando que Teu é o reino. E porque Teu é o reino, Senhor, nós cremos e entendemos, ó Pai, que o Senhor tem um reino de poder, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria, e o Senhor pode conceder aos teus filhos, como eu, como cada um dos irmãos, ó Pai, a bênção, a satisfação, a glorificação, ou, Senhor Deus, a cura divina, as portas abertas, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor governa o trono do universo, o Senhor domina sobre céus e terra, o Senhor executa a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, visita o teu povo com o teu poder. A cada enfermo, Senhor, estende as tuas mãos para derramar cura. Cada um daqueles que está duvidando, estende as tuas mãos para derramar misericórdia. Senhor Deus, em nome de Jesus, passa, Senhor Deus, sobre o teu povo, da tua bondade, porque nós cremos na tua palavra que nos diz que certamente bondade e misericórdia me seguirão. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nós possamos estar verdadeiramente sendo seguidos por bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, como eu disse, a lição de hoje, lição de número 13, fala acerca da morte de Eliseu. E ela vai ser um pouco mais extensa do que isso, vai falar mais do que simplesmente da morte de Eliseu, mas vai contar as etapas finais da vida de Eliseu, o fim da vida de Eliseu, a sua última profecia, a sua morte propriamente dita e também o último milagre que aconteceu através da vida de Eliseu. Então é uma lição que abrange esses pontos, irmãos. O texto áureo da nossa lição hoje fala assim: e sucedeu que entrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Enterrando, irmãos, eu falei entrando, perdão. Enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o homem, e tocando em seus ossos, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Veja que aqui Eliseu já estava morto e vai mostrar o poder de Deus mesmo sobre a morte. E aqui nós temos uma verdade prática que diz: o último milagre relacionado à vida de Eliseu demonstra o poder e o exemplo de um homem que ama e teme a Deus. Então, irmãos, a leitura bíblica em classe vai estar lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 13, do versículo 14 ao versículo 21. 2 Reis 13, do verso 14 ao 21, diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu, e Elias estava doente da doença em que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros.
E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E ele pôs sobre a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os ciros, porque ferirás os ciros em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os ciros até os consumir, porque agora só 3 vezes ferirás os ciros. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Irmãos, aqui nós percebemos que é a parte final da vida de Eliseu, né? O texto aqui vai falar da parte final da vida de Eliseu. E é interessante, irmãos, Eliseu foi um homem que teve tantos milagres que Deus realizou através da sua vida, que enfrentou tantas coisas e Deus lhe concedeu vitória tantas e tantas e tantas vezes, e aqui nós chegamos ao ocaso da sua vida, ao final da sua vida, e nós claramente percebemos que ele estava adoentado, né? E a gente precisa aqui, talvez a grande ideia aqui seja que nós entendamos a realidade da vida, a transitoriedade da vida, como a vida é de verdade. Porque na realidade, irmãos, homens de Deus passam sim por problemas, passam por problemas de saúde, passam por dificuldades. Se nós formos olhar, nós temos hoje enfrentado, hoje que eu digo há um tempo, a igreja tem enfrentado um processo que é um processo de que muitas pessoas têm proferido palavras dizendo que homens e mulheres de Deus não passam por doenças, não passam por necessidades, não passam por enfermidades. E isto, irmãos, é mentira, amados irmãos. Se nós olharmos na história, os homens de Deus enfrentavam fortíssimas enfermidades. Se nós vamos, por exemplo, ao apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo tinha muito provavelmente um problema nos ossos, que ele chama em 2 Coríntios de espinho na carne. E ele tinha esse espinho na carne e era da vontade de Deus, e ele orou a Deus para que aquilo saísse dele, e Deus disse: não, a minha graça te basta. Timóteo, o sucessor de Paulo, ele tinha um problema no estômago, e Paulo até sugere o vinho como um remédio para ele naquele tempo. Ou seja, irmãos, homens de Deus passam por dificuldades, passam por necessidades, e os últimos passos desse gigante da fé que foi Eliseu, eles também passaram por dificuldades, também passaram por lutas, porque como homens nós estamos destinados a nascer, a crescer, a amadurecer e a morrer se Jesus não voltar antes, se o arrebatamento da igreja não acontecer antes. É natural que isso aconteça. E isso tem que ficar notório para nós. Existe uma transitoriedade da vida. É por isso que Moisés, o salmista do Salmo 90, e é até estranho a gente falar Moisés o salmista, mas é realidade, ele diz no Salmo 90, e ele começa o Salmo 90 da seguinte maneira, irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para lerem comigo. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E o 4 ele vai dizer: porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os leva como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce. À tarde, corta-se e seca. A transitoriedade da vida. A vida passa, irmãos. Passa de modo depressa, passa rápido. Muitas vezes a gente nem percebe, porque tudo isso passa e tudo isso está diante da mão de Deus. Inclusive Moisés ele continua dizendo, e eu acho que essa deve ser a nossa oração, versículo de número 12, ele vai falar: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Irmãos, a vida é transitória, e a gente precisa, como Moisés aqui escreve, ou olhando ao exemplo da vida de Eliseu,
Compreender que apesar da transitoriedade da vida, apesar de estarmos destinados a passarmos por limitações, por dificuldades, a passarmos por momentos tensos de forma geral, Deus é o Senhor e nós precisamos cada dia amadurecer, pedindo ao Senhor: Senhor, me dá um coração sábio. Me dá, Senhor, um coração voltado a Ti. Me dá, Senhor, um coração capaz de abençoar. Me dá um coração capaz de ser luz para este mundo. Esta deve ser a nossa oração. Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que cada dia da minha vida seja um dia abençoador. O autor, o pastor José Gonçalves da Revista, o comentarista, diz: fica, portanto, em destaque o fato que os homens de Deus fazem a história, mas Deus é o Senhor da história. Os homens vão passar, irmãos. Enquanto Jesus não mandar aqui, clara e absolutamente, o comando final, nós certamente seremos e ficaremos doentes, adoentados, passaremos até. Mas o Senhor continuará sendo o governador da história. Que isto fique notório, claro, evidente em nossas vidas, para a glória e honra do nome santo do Senhor. O ponto 1 da nossa lição vai falar sobre a doença terminal de Eliseu. Vai falar sobre a velhice de Eliseu. E como nós lemos, irmãos, o primeiro verso que nós lemos diz: e Eliseu estava doente da doença de que morreu. Não é pecado o homem de Deus, voltando ao ponto que eu já disse, vamos reforçar, ficar doente, irmãos. Não é pecado. Por que não é pecado, amados irmãos? Porque, amados irmãos, Deus coloca, e Ele é soberano na história, como nós já dissemos. Muitas pessoas hoje fazem confissão positiva. Deixa eu contar a história de um homem de Deus, está lá nos Heróis da Fé, livro de Orlando Boyer, recomendadíssimo para todos os irmãos. Se os irmãos se atentarem à história desse homem chamado Charles Finney, através da vida dele, ele tinha uma intimidade com Deus, ele ia às florestas, orava a Deus, e Deus começou a fazer grandes obras, um avivamento poderoso, curar vidas, e ele declarava que Jesus curava, e Jesus realmente fazia uma obra gloriosa de curar muitas pessoas. Mas a sua história vai dizer que em determinado momento ele ficou e colocou naquilo toda a sua vida. Ele idealizou isso, falou: não, Jesus, Deus tem que curar, e ele começou a orar e só entendendo isso. Até o momento que ele passa por um período de enfermidade, para que Deus lhe mostre, e ele entenda, e ele passe a confessar que o Senhor é soberano, quer seja na doença e quer seja na saúde. Deus é poderoso sim para curar, e nós temos que orar com fé para que Deus cure. Mas Deus também é soberano para não fazer, porque Ele é o Deus que realiza ou não realiza. Foi assim que Charles Finney aprendeu. Nós precisamos também aprender que Deus é um Deus que dá e é poderoso para curar. E se você creia. Se você está enfermo, creia que Jesus é poderoso para te curar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele faz o que quer, como quer, do modo que quer. Mas, amados irmãos, compreendam também que, apesar dele ser o Todo-Poderoso e ter poder para curar, ele também é soberano para nos levar para perto dele. E foi isso que aconteceu com a vida de Eliseu. O autor da lição vai comentar que entre a última aparição de Eliseu, que está lá registrada em 2 Reis 9:1, 2 Reis 9:1, que nós já até estudamos, que foi quando ele ungiu Jeú, rei da Síria. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos do profeta e disse: cinge os teus lombos e toma esta altimolha de azeite na mão e vai a Ramote de Gileade. Chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá. Entra e faze que ele se levante no meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. E aí conta a história da unção de Jeú, rei de Israel. Mas então, entre esta aparição e esse momento que nós lemos na história, quando ele já está doente, se passaram mais de 40 anos. A Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, vai nos falar que passaram-se 43 anos. Eliseu não era mais um jovem, não era mais um adulto em plenas formas físicas, mas ele já tinha mais de 80 anos de idade neste momento. E com mais de 80 anos de idade, ele estava adoentado, acamado, ele já tinha dificuldades. E neste momento, o que acontece é que este Eliseu, ele vai ser honrado por Deus. Deus honra os homens a quem ele escolheu. E foi isso que aconteceu. Apesar dele ter passado 40 anos longe
dos holofotes da história. Apesar de ele ter passado 40 anos longe dos milagres que talvez ele que tinham sido tão marcantes em seu ministério, Deus ainda honrava-o como um homem de Deus. Ele estava doente, ele estava acamado, mas o que acontece é que Deus levanta-o e o honra, porque o homem de Deus deixa marcas, deixa histórias, deixa legado, irmãos, e isto é importantíssimo que nós saibamos. Talvez, eu já disse isso na igreja, e muitos de nós sabem disso, talvez uma das coisas mais tristes que exista é o homem que não deixa saudade, como aconteceu com o rei Jeorão, irmãos. Quem lê a história desse rei de Judá, rei Jeorão, que se encontra no livro de 2 Crônicas 21, vai ver que ele andou contra o caminho do Senhor, que ele fez o que o Senhor desagradava, que ele viveu e reinou 8 anos, e ele não fez nada de útil, e termina-se o texto, 2 Crônicas, capítulo 21, e verso 20, dizendo: e foi-se sem deixar de si saudades. Ele não deixou um legado, ele não deixou saudade, ele não deixou amigos, ele não deixou uma marca na história por conta da presença de Deus. Irmãos, completamente diferente de Eliseu, porque Eliseu, ele deixa saudades, e mais do que saudades, ele deixa marcas, ele deixa a marcante presença de Deus na sua vida. Lembre-se do tema geral do nosso trimestre, o ministério de poder para toda a igreja. Então ele deixa a referência do poder de Deus. E por conta disso, mesmo velho, doente, padecendo, sofrendo, ele vai receber ali a bênção de Deus, e Deus vai demonstrar através da vida dele que ele continuaria sendo honrado, irmãos. Que bênção! Amados irmãos, as perguntas que nós temos que responder são exponenciais para a nossa vida, que são: eu tenho deixado marcas? Eu tenho deixado marcas da presença e do poder de Deus na minha vida? Eu tenho deixado marcas do que Deus tem realizado na história por minha vida? Será que eu tenho demonstrado a grandeza de Deus, a grandeza da fidelidade de Deus ao longo da minha história? Que isso sirva de legado e de lição para com a minha vida, para com a vida do irmão. Que nós verdadeiramente venhamos, irmãos, absolutamente a deixar marcas e o legado de Deus, amados irmãos. É importantíssimo, é valiosíssimo que nós estejamos firmes e constantes na presença do Senhor, abundantes, e sabendo que o Senhor é o Deus que fortalece a nossa vida, e que nós estamos para deixar marcas, amados irmãos. Marcas de um ministério de Deus, de povo de Deus, de homens de Deus. Existe um hino que fala que nós somos a semente do sangue daqueles que morreram sangrando. Para manter o evangelho crescendo, as irmãs cantam, eles iam morrendo e de Cristo falando. Ou então, ó meu Deus, reaviva a sua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Irmãos, nós só falamos e cantamos essas palavras porque um dia pessoas, homens e mulheres de Deus, deixaram legados fundamentais para a história da igreja, para que o evangelho nos atingisse, porque o Senhor Jesus escolheu homens, e estes homens foram fiéis em cumprir o seu papel. Se os irmãos talvez já tenham ouvido falar da história de um homem de Deus chamado Policarpo. Policarpo, irmãos, ele foi um homem de Deus do primeiro século, discípulo de João, aprendeu com João, foi pastor de igrejas, e ele, como um pastor de igrejas, ele já velho, irmãos, avançado em idade, salvo engano ele tinha 86 anos, salvo se a minha memória não estiver me enganando, mas ele já tinha uma idade avançada, e ele foi martirizado no Coliseu. E como ele era velho e ele era influente na sociedade ali que ele estava, irmãos, os soldados romanos, martirizando Policarpo, falam para ele: olha, a gente não precisa te matar, a gente não precisa te martirizar, a gente não precisa fazer isso com você. Você é uma pessoa boa, Policarpo. A gente não precisa fazer isso com você. Faz só o seguinte: renegue Jesus, declare que não serve a Jesus, e a gente não vai te matar, a gente vai parar de te martirizar, a gente vai te manter com vida. Ele olha para os soldados, a história vai contar que ele olha para os soldados,
e fala para os soldados: eu sirvo a esse Senhor há tanto tempo e ele nunca me fez mal algum. Como posso eu fazer tal coisa contra o Senhor? Irmãos, Policarpo, a história vai demonstrar que ele foi bispo de Esmirna. E se você se lembrar, Esmirna é a segunda igreja ali do Apocalipse. Lembram-se do que está escrito para aquela carta? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Muitos ali estavam sendo perseguidos e Policarpo foi um deles, mas ele não negou, e o seu legado, a sua história nos atinge até hoje e é um exemplo, irmãos. Assim como a vida e o sofrimento de Eliseu são exemplos, porque Deus honra estes homens que o servem fielmente. Por conta do fato de Eliseu ser fiel, ele deixa um legado, e como ele deixa um legado, ele é honrado, irmãos. Tanto que o rei Jeoás, que era o rei de Israel, como nós fizemos a leitura no versículo 15, ele vai até Eliseu. Jeoás não foi um rei bom, porque o reino norte, o reino de Israel, não teve nenhum rei bom. Nós vimos isso constantemente nas nossas aulas. Não houve nenhum rei bom em Israel. Mas Jeoás, ele era um rei, vamos falar assim, menos ruim. Ele era idólatra, ele tinha todos os problemas dos outros reis, mas ele considerava Eliseu como um profeta de Deus. Então ele desce até Eliseu. E quando ele desce, Eliseu, ele começa a chorar diante de Eliseu. E quando ele chora, ele começa a dizer: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O que provavelmente aconteceu foi que ele entendeu e soube da história que Eliseu viveu com Elias e de como Elias foi levado ao céu. E ali ele, entendendo que Eliseu era o profeta de Deus naquele momento da história, ele reflete aquilo, dando valor e honrando a Eliseu, mas também demonstrando que o seu coração, o coração do rei Jeoás, estava aflito e angustiado, porque eles não teriam provisões, eles não teriam condições de vencer a batalha, porque eles eram muito mais fracos do que os seus adversários, do que os sírios, os seus oponentes. Então ele chora diante de Eliseu. Aqui, irmãos, nós temos duas lições básicas. Primeiro, ele honra Eliseu porque Eliseu era verdadeiramente um homem de Deus. E segundo, ele erra porque ele vai buscar o homem de Deus apenas. Ele não tinha esperança em Deus, mas isso porque ele era um pecador. Mas quando ele vai buscar o homem de Deus, quando ele vai buscar Eliseu, ele é tomado ainda pelo Espírito de Deus. Ele toma um arco e flechas e dá na mão do rei e vai orientar o rei tudo que ele tinha que fazer, e ele coloca a sua mão com a mão do rei e fala: olha, pega o arco. O rei pegou o arco, ele coloca a mão, mostra para onde, pede para abrir a janela, mostra onde ele tem que atirar a flecha, porque apesar de já estar velho, cansado, idoso e doente, Eliseu tinha algo que nada e ninguém poderia tirar dele. Ele ainda era a voz de Deus. Ele ainda era profeta do Senhor. Ele era homem de Deus. Irmãos, atentem-se a isso. Não importa qual seja a sua idade, o quanto tempo você está na obra de Deus, qual é o tamanho do seu ministério. Se você é homem de Deus, Deus pode te usar. Se você é mulher de Deus, Deus pode te usar, porque você é dele. Você é do Senhor. E o Senhor é o Deus que usa seus servos como instrumentos em suas mãos. Me faz lembrar de Caleb, irmãos. Caleb, no livro de Josué, no capítulo 14, ele diz que ele já estava com 85 anos, mas estava forte, rejuvenescido, pronto para possuir o que Deus lhe mandou, porque Deus usa, Deus fortalece, Deus usa quem Ele quer do modo que quer, desde que seja seu servo verdadeiramente. Então, Deus, ele usa o profeta Eliseu. O comentário de Matthew Henry vai falar para nós que Deus, ele vai demonstrar que o homem de Deus, ele vai ser sempre usado por Deus para a glória do seu nome. Qual era o problema, irmãos? Então, o problema é que Jeorão não era um servo de Deus. O rei de Israel não era um servo de Deus. Então, o que passa a acontecer naquele momento da história, e aqui nós entramos na parte da profecia final de Eliseu. Jeorão vai com objetivos militares ali. Ele chora sobre Eliseu, provavelmente ele honra Eliseu, ele reconhece o ministério de Eliseu, mas ele não é servo do Deus de Eliseu. Por conta disso, ele vai com objetivos militares àquela situação, àquele momento, e Eliseu vai lhe dar a solução, a saída. A
flecha do livramento do Senhor. O Senhor Deus estava usando a vida de Eliseu para mostrar que ele daria livramento para o povo de Israel. E Eliseu então mostra para onde deveria se apontar a flecha, que era o lugar onde estavam chegando os sírios. Ele vai, coloca a mão junto da flecha para mostrar que o Senhor, que a mão do Senhor estava junto na batalha e que através da mão do Senhor a vitória para o povo seria dada. E por fim, Eliseu faz um pedido para Jeorão. Ele fala assim: olha, Jeorão, toma as flechas e fere a terra. O que acontece, irmãos, é que Eliseu já tinha tirado uma flecha distante e depois ele pede para Jeorão atirar mais flechas. Só que Jeorão pega 3 flechas e atira. E aí, com certeza existia mais flechas ali, porque Eliseu se indigna, fala: você deveria ter atirado 5 ou 6, ou seja, deveria existir pelo menos 6 flechas ali naquele ambiente. E aqui, irmãos, é um símbolo poderoso e glorioso da necessidade de aplicarmos as nossas fés. Irmãos, nós temos que ser crentes, e ser crentes claramente no sentido de crer, amados irmãos. Jeorão estava ali pedindo a força, o auxílio, a ajuda do profeta de Deus, mas certamente ele não cria da forma que deveria crer. Ele não tinha fé plena no Deus de Eliseu. Porque se ele tivesse fé plena, ele teria tirado mais vezes, ele teria entendido que Eliseu disse: essa é a flecha do livramento do Senhor. Então ele ia pegar as flechas e falar: não, Deus vai nos livrar, Deus vai nos livrar, vou ter fé, vou batalhar, vou persistir, não vou desistir, vou continuar lutando com fé, porque o Senhor deu-nos o livramento. Mas ele não era um servo fiel de Deus, e por não ser um servo fiel de Deus, ele não teve fé. Irmãos, muitas vezes a nossa falta de fé nos tira a bênção, irmãos. Muitas vezes a nossa falta de fé nos tira da vitória que o Senhor quer nos dar. O autor da nossa lição, pastor José Gonçalves, ele descreve assim no tópico 2.2, a parte final, ele diz: uma fé tímida obtém uma vitória igualmente tímida. No Novo Testamento, o Senhor Jesus irá pôr em destaque essa verdade. Está lá em Mateus 9:29. Mateus 9:29 fala assim, irmãos: tocou então os olhos dele, dizendo: seja feito conforme a vossa fé. Muitas coisas, irmãos, não acontecem na nossa vida porque nos falta fé. Há o hino que a gente canta da harpa cristã 577, que fala: quando tudo perante o Senhor estiver e de todo o teu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Enquanto a gente tenta amealhar coisas com as forças do nosso braço, ou quando a gente não descansa em Deus, ou quando a gente não coloca as coisas no altar do Senhor, ou quando a gente toma as preocupações para nós, ou quando a gente não confia no Senhor, irmãos, a gente está cavando um buraco para o qual nós mesmos não temos saída e solução, porque a gente abandona a fé no Senhor, o nosso Deus. E o Senhor é o nosso Deus, é aquele que nos dá vitória. O Senhor é o nosso Deus, é aquele que nos faz prosperar. O Senhor é o nosso Deus, é aquele que nos dá a capacidade de sermos vencedores. Mas nós temos que colocar a fé no Senhor, não uma fé cega, mas uma fé na promessa do Senhor, na palavra do Senhor. É o Senhor quem dá a palavra, irmãos. Aqui nós vemos claramente o homem de Deus, o profeta Eliseu, falando da parte do Senhor, e depois ele se indigna porque ele vê que não houve fé naquele momento. Irmãos, diferente de muitos que hoje mercadejam a palavra de Deus, querem vender, querem negociar com a palavra de Deus, não. O profeta Eliseu era homem de Deus e queria ver a vitória dos servos de Deus contra os seus inimigos, mesmo que ele não estivesse mais vivo, mas através da sua palavra, ele iria ver, ele iria ser instrumento de Deus para declarar a vitória do povo de Deus contra os seus inimigos e contra os seus adversários. Por isso, irmãos, é importante demais que nós tenhamos fé, creiamos no Senhor, o Deus da nossa vida, o Deus que faz, o Deus que realiza, o Deus que executa, o Deus que abençoa, o Deus que é o Senhor e Rei do nosso coração, que domina, irmãos, Ele é o Senhor.
possamos colocar a nossa fé no Senhor. Lembremos sempre, o escritor aos Hebreus declara, escreve algo glorioso, e nós precisamos ter sempre os nossos olhos voltados a isso. Eu quero ler com os irmãos, capítulo 13, versículo 5, a parte B, que diz assim: porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, versículo 6, com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer os homens. Ou seja, com confiança nós temos que crer que o Senhor é o Deus da nossa vida. Esse versículo 6 fala, e assim com confiança ousemos dizer. Irmãos, quem coloca a sua fé no Senhor, ousa dizer que o Senhor está com ele, porque ele colocou a sua fé no Senhor. Irmãos, que a nossa fé não seja raquítica, mas que a nossa fé seja plena, porque a vitória é muitas vezes, como esse texto nos mostra, do tamanho da nossa fé. Aqui o autor também faz uma colocação sobre como é o modelo da profecia bíblica, e aqui ele usa a expressão de que Eliseu não toma a glória para si, antes ele fala, esta é a flecha do livramento do Senhor, ou seja, ele profetiza de acordo com aquilo que o Senhor Deus falou a ele. E isto, irmãos, não tem nada melhor do que esta verdade. Ele profetiza de acordo com aquilo que o Senhor Deus falou ao seu coração. Ele disse isso clara e absolutamente. Ou seja, isto é importante, irmãos, que nós entendamos que o Senhor é o Deus das nossas vidas, que o Senhor é o Deus que realiza todas as coisas, que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, e mais do que isso, que o Senhor, o Deus da nossa vida, o Deus do nosso coração, aquele que governa sobre as nossas vidas, ele é o Deus que fala, mesmo quando nós não temos o que falar, nós não podemos abrir nossas bocas, porque quem fala no meio da igreja é o Senhor. E ele deixa aqui 2 versículos importantes para nós guardarmos em nosso coração. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, o autor da lição deixa isso para que nós não nos esqueçamos. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, creia, entenda, irmãos, em nome de Jesus, que a palavra de Deus é a maior profecia. A Bíblia Sagrada, irmãos, é a maior profecia que existe. Deus usa homens profeticamente. Nós temos os dons espirituais. Só que a gente tem que entender que ela tem que passar primeiro pelo crivo da palavra, porque quem fala é o Senhor, e quando o Senhor fala, ele se responsabiliza, e não há nada, nem ninguém, que pode impedir a palavra do Senhor de se cumprir. Mas quando alguém fala da sua própria vontade, essa palavra não vai se cumprir. Que nós tenhamos também esta clara expressão. Pois esta foi a última profecia de Eliseu. Tanto que Eliseu depois profere a profecia falando que, como se ele tivesse tirado 6 vezes, a flecha teria derrotado os sírios por completo, mas como ele atirou 3 vezes, ele destruiria os sírios 3 vezes. Isso a Bíblia vai relatar mais adiante, que nós veremos, lendo a sequência do texto, que foi isso que aconteceu, porque Deus cumpre a sua promessa. Deus cumpriu. O rei conseguiu derrotar 3 vezes os sírios, porém não destruiu-os completamente. Mas, depois de ter proferido sua última profecia, o texto vai falar que depois morreu Eliseu e o sepultaram. Volto a dizer aquilo que eu disse no começo, a vida é transitória. A vida é transitória. Mas quais seriam os efeitos do que aconteceu ali? Irmãos, aqui o autor da lição diz muito bem que existem pelo menos 2 aspectos. Primeiro, Deus é eterno. Quando morre um homem de Deus, Deus não deixa de cumprir a sua palavra. Deus não deixa de realizar a sua obra. Ou seja, irmãos, Eliseu morreu. E o propósito de Deus para a vida de Eliseu era diferente do propósito de Deus para a vida de Elias. Elias não morreu. Elias foi levado ao céu num redemoinho, numa das cenas certamente mais gloriosas de toda a história. Porém, Eliseu morreu.
E aí, você vai falar, então Eliseu foi menos que Elias. Não, irmãos. O propósito de Deus para a vida de Eliseu era um, o propósito de Deus para a vida de Elias era outro. É simples assim. Só que aquilo deve ter mexido com o coração do rei, porque o rei sabia que Elias não tinha morrido. E o rei sabia que Eliseu naquele momento era morto, com os exércitos do povo já enfraquecidos, com os exércitos já temerosos. O que deve ter passado no coração de Jeorão, de Jeoás? Deve ter passado muitas angústias, muitos problemas, mas Deus iria mostrar posteriormente que ele era o Senhor, que Deus era Deus e que o poder dele estava sobre a nação, e mais, que além do poder dele estar sobre a nação, também ele, o Senhor, executaria conforme a sua palavra, cumpriria a sua promessa. Por isso que nós cantamos um hino da harpa que diz que de Deus muito firmes são as promessas. Falhando tudo, não falharão. Irmãos, a verdade é que a promessa de Deus não morre. A promessa de Deus é firme, fiel e firmada. Ou seja, quando Eliseu morre, depois da morte de Eliseu, acontece o último milagre de Eliseu. E é contrassenso completamente. Nenhum ser humano com a mente humana consegue validar isso, mas Eliseu morre e depois de morto, um milagre acontece na sua vida. Nós lemos: um morto é lançado no sepulcro, na sepultura de Eliseu, e ao tocar nos ossos de Eliseu, renasce, revive. E aí você pensa, por que será que isso aconteceu? Horas, porque Deus, o Senhor da história, estava com aquilo mostrando ao rei Jeoás: olha, eu sou o Senhor que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Eu tenho poder sobre tudo. Eu sou o Senhor que governo. Eu sou o Senhor que domino. Eu sou o Senhor que executo. Eu sou fiel para cumprir, para zelar pela minha palavra. Ou seja, Eliseu, mesmo morto, ainda seria lembrado como um homem de Deus, porque Deus realizou tais fatos, irmãos. Deus é um Deus que tem poder para realizar todas as coisas. O último milagre na vida de Eliseu vai demonstrar que o Senhor era sobre a sua vida poderosamente e gloriosamente. Portanto, irmãos, esse milagre que ocorre póstumo, um milagre póstumo que ocorreu com Eliseu, vem demonstrar a honra que Deus deu ao seu servo e também demonstrar o seu legado, irmãos. O autor da nossa lição fala muito bem no tópico 4, pastor José Gonçalves, ele reforça que Eliseu teve um legado sociocultural e também um legado espiritual. Por que, irmãos, esse legado sociocultural? Porque ele, diferente de Elias, nós percebemos que Elias era um profeta que ficou mais isolado, mais no deserto, mais cuidando de outras coisas, porque ele foi confrontador de Acabe. E isto, irmãos, fica claro ao longo da história. Por isso, amados irmãos, nós temos que ter a real e a certeza de que Deus escolhe homens diferentes para cumprirem o seu propósito. E não depende da forma que a pessoa executa, mas sim como Deus quer. Deus faz o que quer, como quer e usa quem quer, do modo que ele tem e que ele trouxe à vida. É basicamente como João Batista e Jesus. João Batista viveu mais isolado e Jesus viveu mais dentro do povo. Eliseu também. Eliseu viveu mais nos palácios, ele falou com os reis, ele falou mais com o povo, ele teve o legado de ser líder de escola de profetas, ele teve um legado influenciando em toda a vida de Israel. Além disso, ele também teve um legado espiritual, como nós já citamos diversos milagres que ocorreram através da vida dele. Então, para concluir, eu gostaria de deixar aqui algumas lições de vida que a nossa Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal fala. Ele foi o sucessor de Elias como profeta de Deus, ele teve um ministério que durou mais de 50 anos, ele teve um grande impacto sobre a nação de Israel, mas também sobre Judá, sobre Moabe e sobre a Síria. Ele foi um homem íntegro que nunca quis enriquecer à custa do ministério, e ele também fez muitos milagres para ajudar aqueles que estavam sofrendo.
Portanto, a lição de vida que fica para nós é que, aos olhos de Deus, uma medida da grandeza é a disposição que existe em servir. E isto também torna claro que o substituto eficaz não só aprende como seu mestre, mas também constrói realizações sobre as realizações que o seu mestre executou. A conclusão do trimestre, a conclusão da nossa lição, o pastor José Gonçalves ele é cirúrgico quando ele fala da seguinte maneira: assim termina a vida do profeta Eliseu, um grande homem de Deus que nunca deixou de ser servo. Começou pondo água nas mãos de Elias, um gesto claro de presteza em servir, e depois foi exaltado por Deus. Sem ter escrito uma linha, ele se levanta como um dos maiores profetas bíblicos de todos os tempos. Devemos imitá-lo em sua vida de serviço e amor a Deus. Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Irmãos, que nós aprendamos com esses homens a servir a Deus, a honrar a Deus, a buscar a Deus, a aprender com Deus, seja no deserto onde Ele nos colocar, ou nos palácios onde Ele nos colocar. Porque o que vale na vida é servir a Deus verdadeiramente.